Olá, meu nome é Luiz Zepini, sou dentista, mas também sou professor há quase 50 anos. Sou professor de uma disciplina chamada oclusão, que não é uma especialidade na odontologia, mas é uma disciplina básica para todas as especialidades. Por quê? O que significa oclusão? Fazendo um paralelo com a medicina, oclusão é quando existe o colabamento, ou seja, a aproximação das paredes de um vaso, de uma veia, de uma artéria ou do esôfago. Então, esse colabamento faz com que esse vaso ou esse esôfago se oclua, ou seja, não dá passagem para nada. Nós fazemos um paralelo só para dizer o seguinte: oclusão é o fechamento por aproximação das arcadas. Essa aproximação é dinâmica e ela é toda comandada pelo sistema neuromuscular. Osso e dente sozinho não faz nada. Quem dá a vida, quem faz os movimentos todos para as diversas funções é o sistema neuromuscular. É ele quem comanda e manda. É claro que existem elementos importantes dentro de ossos e dentes para fazer com que essa dinâmica se processe de uma forma natural, né? E oclusão é naturalidade. Como que é essa dinâmica? É que aqui é a mandíbula, ou seja, a parte inferior da nossa arcada, né? Essa parte que se move quando fala, porque a parte de cima se chama maxila, ela não se move porque é presa ao crânio. E a mandíbula tem uma característica muito importante, é o único osso que tem duas articulações, uma de um lado, outra de outro. E essas articulações têm movimentos, sendo que o movimento, vamos dizer assim, mais constante é o movimento de fala, é quando nós falamos. E para falar, a nossa mandíbula faz esse movimentozinho aqui, ó. É um movimento direcionado por um eixo que nós chamamos de rotação, que é um eixo que dá pouca abertura à mandíbula. Vejam só, é essa abertura. E quando nós, por exemplo, falamos, eu costumo dizer, vamos falar o alfabeto de uma forma com boca pequena, boca fechadinha quase. Então nós dizemos A, E, I, O, U. Nós estamos dentro desse eixo aqui, olha, que é um eixo de rotação, de abertura e fechamento da boca. É esse aqui. Mas existe um outro eixo muito importante que nós vamos usar agora, que é o chamado eixo de translação. O que é esse eixo de translação? É quando a mandíbula se abre mais e mais, quando ela chega até seu extremo, e ela faz isso, né? Faz isso. Em que momento? No momento que eu digo A, E, I, O, U. Esse movimento é um movimento de translação, é como se a mandíbula rodasse sobre ela mesma, tá? E o outro não se faz, não consegue. E a mandíbula, então, ela é presa por músculos e ligamentos e comandados pelo sistema nervoso dentro de duas fossas que nós chamamos fossas mandibulares, que estão aqui, ó. Então, os pequenos e os grandes movimentos de abertura são feitos aqui, ó. Rotação, aqui. E o de translação, ela quase que sai da fossa mandibular, que a fossa mandibular é assim, ó, inclinadinha. Assim, inclinadinho. Então, na translação quase que sai, mas não pode sair. Tem que ficar porque existe uma cápsula aqui, olha, que envolve essa parte aqui que se chama côndilo, envolve com uma delicadeza muito grande e é onde nós temos os dois músculos mais sensíveis do nosso organismo, que aqui chama-se pterygoideu lateral, que não trabalha, ele só dá praticamente direcionamento e ordem para os nossos movimentos. Assim, nossos movimentos, porque a gente não tem só rotação. Nós temos o movimento de abertura e fechamento, mas também temos o movimento de lateralidade, para um lado e para o outro, que é o que a gente faz quando mastiga. Interessante observar que nós temos dentes diferentes espelhados de um lado e de outro. Os nossos primeiros dentes a nascer são dois incisivos inferiores. Depois nascem dois incisivos superiores. E com isso, o nosso serzinho já dá um certo movimento ordenado e guiado. Ou seja, o dente inferior não pode bater no superior, então eles se guiam aqui. E a partir disso, a dentição vai se completando, nascendo primeiro nessa parte inferior, que é dos dentinhos caninos. A caninos são 6 dentinhos, e depois os superiores,